A situação dos bares e restaurantes realmente é desoladora, né? Cerca de 70% é a queda de faturamento mesmo para quem está atuando no delivery. E aí não se sustenta os custos operacionais de um restaurante, mesmo fechado, com locação cara, a estrutura toda existente, não se sustenta para você não ter um movimento que não seja um movimento presencial. E aí, por exemplo, isso vai trazer alguns aprendizados sobre novos modelos de negócio dentro desse segmento que nós vamos falar um pouco mais nesse vídeo. Uma coisa também é que o ticket médio, mesmo para quem está comprando em casa, o ticket médio é muito menor, né? Imagine, por exemplo, você vai no bar, além de você pagar a taxa ali de serviço, você compra bebida, você compra uma sobremesa, e aí não faz sentido, por exemplo, você pedir uma bebida, pedir uma caipirinha para vir no delivery. Não faz sentido esse tipo de compra, né? Então você prepara a caipirinha em casa ou toma a cerveja que você comprou no mercado, vai sair muito mais barato e você só pede a comida essencial. Então o ticket médio é mais baixo. E aí também existe um aspecto que mesmo depois da retomada, nós temos dois fatores importantes a serem considerados. Primeiro que haverá um distanciamento das mesas e isso vai comprometer pelo menos aí 50% do espaço físico utilizável, ou seja, o número de mesas vai ter que diminuir e aí consequentemente isso vai impactar no faturamento. Depois também a questão da insegurança. No estudo realizado no Rio Grande do Sul, cerca de 80% das pessoas se sentem inseguras de frequentar um bar, mesmo depois da liberação. Eu mesmo me sinto inseguro, não vejo motivo de frequentar um bar, mesmo depois da liberação. Preciso que essa situação que nós estamos vivendo, ela possa realmente se atenuar bastante para que a gente possa ter condições de sentir-se seguro diante desse cenário. Então, o que acontece é que nós temos uma nova realidade para esse segmento. E aí que nós vemos a existência de possibilidade de ter outros formatos de negócio. Por exemplo, aquela pizzaria que já tem um formato delivery, nesse momento, ela é privilegiada. Por quê? Porque ela já foi concebida para esse formato. E talvez um bar para um formato delivery. Será que isso não é factível? Os negócios de baixo contato social são negócios que vão se destacar daqui para frente. E talvez nós podemos pensar especificamente em formatos de restaurante somente com foco na entrega, ou na retirada do produto, ou na entrega delivery. E aí a formatação do negócio, ela se torna muito mais simplificada e abre aí um precedente de novos negócios. Ocorre que os negócios existentes, eles não são preparados para essa condição, ou eles não podem ser adaptados nessa condição. Por exemplo, você tem um restaurante para 200 pessoas. Como é que você vai adaptar um restaurante para 200 pessoas para uma condição 100% nesse aspecto? Então, isso não é factível. Então, você tem um modelo misto entre você ter o presencial e o não presencial, mas uma estrutura não presencial adequada para isso, pode ser factível. Mas não manter uma estrutura presencial e não ter movimento presencial, como acontece hoje. E talvez quem realmente apostar num negócio que não vai ter contato social, o contato é muito pouco, isso pode ser uma grande alternativa para essas novas possibilidades. Então, repensar o modelo, talvez aquele que teve o seu restaurante quebrado ou que não chegou a ponto de quebrar, conseguiu fazer uma suspensão de contrato, conseguiu ter acesso a um crédito, conseguiu fazer alguma coisa para preservar. Mas depois desse processo de retomada, ele percebe que o tempo de volta vai ser muito mais difícil, né? As condições de volta não vão ser fáceis, ele pode repensar o modelo dele e pode trabalhar com uma estrutura muito menor, com menor custo, mas que possa ter um faturamento sustentável e enxergar que os resultados ele vêm muito mais, às vezes, de você ter uma boa gestão estratégica do que propriamente ter um negócio que fature muito. Isso pode ser uma coisa a ser pensada aí como alternativa. Nós temos também um achatamento do poder de compra das pessoas, isso impacta diretamente os gastos que nós temos, né? Então, por exemplo, as pessoas estão se tornando mais pobres naturalmente depois dessa crise. E isso impacta nesse padrão de consumo. Então as pessoas que iriam 2, 3 vezes por semana num bar, além dos fatores que eu já citei, que vão ser impeditivos, as pessoas também terão um aspecto da economia. E tendo uma alternativa mais condizente, pode ser realmente aí um diferencial. Então, por exemplo, eu me lembro
No Dia das Mães, por exemplo, onde uma grande rede de restaurante teve uma fila lá fora porque as pessoas foram buscar comida para poder então ter ali o almoço do Dia das Mães. Então isso pode ser uma nova realidade, um novo normal que nós tenhamos para talvez o próximo Dia das Mães, já no ano seguinte, e já com um pensamento diferenciado em relação a isso. Agora, não há de se negar que haverá um achatamento natural desse mercado. Vai se levar muito tempo para que a economia possa colocar no patamar atual as condições que nós temos hoje, que nós tínhamos, né, até então dessa pandemia, que nós possamos ter essas condições em relação aos empreendimentos que envolvam bares e restaurantes. Realmente é um mercado que precisa repensar muito, precisa pensar muito na gestão, precisa remodelar para que possa então ter uma nova alternativa para os próximos meses e também para o ano seguinte. Aqui no nosso canal você encontra muitos conteúdos onde nós falamos sobre essa questão da crise, onde nós damos dicas práticas, onde nós damos orientações para ajudar você. Espero que de uma maneira ou de outra esse vídeo possa te ajudar, pelo menos, não como se fosse uma aula de gestão, mas pelo menos uma condição de você analisar um pouco aí essa questão desse cenário e pensar que existem alternativas a serem discutidas, a serem pensadas, e obviamente as entidades que estão à frente desses modelos de negócio e outros influenciadores, pensadores, especialistas em gestão trarão ideias para você ter uma nova possibilidade. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, e se você achou que esse conteúdo possa ajudar alguém, compartilhe esse conteúdo, também deixe o seu like aqui, isso é importante para nós, e nos encontramos no próximo conteúdo.